Oi, magias! Bem-vindas e bem-vindos ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e hoje nós vamos descobrir qual é o bloqueio ou dúvida que essa pessoa tem com você. Essa é uma leitura geral para qualquer pessoa do seu convívio. Para isso, eu peço que vocês escolham entre as opções de número 1, a Esmeralda, número 2, a Hematita ou número 3, a Fucsita. Vamos começar com a Esmeralda. Qual bloqueio, dúvida que essa pessoa tem com relação a você? Qual bloqueio ou dúvida que essa pessoa tem com relação a você? Qual bloqueio ou dúvida que essa pessoa tem com você? Ok, então. Bem, aqui nós temos Roda da Fortuna, 5 de espadas, o Papa, Pajem de paus, Imperador, 9 de espadas e raiva. Enquanto bloqueio, o que sai é Roda da Fortuna com 5 de espadas e raiva. O que eu vejo aqui são altos e baixos que ela pode sentir com relação a você. Pode ser que muitas vezes o bloqueio dela reside na sua imprevisibilidade, ou pelo menos é isso que ela pensa, tá? Aqui é como se a gente estivesse vendo através do olhar dessa pessoa com relação a você. Né? Qual é o bloqueio que ela sente? É dentro dela. Muitas vezes não reflete a realidade, a sua realidade, mas é como ela interpreta, é como ela lê, né, essa realidade, tá certo? Então, assim, ela vê aqui certas imprevisibilidades e isso causa um bloqueio nela, tá? Junto com certas questões de raiva, mais explicitamente, né? Isso pode consumir ela de alguma forma. Essa roda girando aqui é como se causasse essa comoção, causasse esse sentimento de raiva, do tipo, é muito instável, é muito imprevisível, tá? Principalmente no quesito brigas, discórdias ou pensamentos diferentes, caso vocês nunca tenham assim brigado, né, assim estritamente, porque é uma leitura para qualquer área da sua vida. Então, tem pessoas que nós não temos discussões, mas a gente tem embates, a gente tem pensamentos contrários, né? E aí pode ficar difícil a relação, mas nunca chega a um nível mais extremo, tá? Então, pode ter aqui todos os cenários, mas exclusivamente eu falo de questões que chocam e que isso causa um desconforto. Porque tem pessoas que sabem lidar com o diferente, com a pessoa que discorda de você. Tem pessoas que sabem lidar, né? Não leva para o pessoal, não fica mordido ou mordida com aquilo. Mas o que eu vejo é que essa pessoa não consegue tanto, tá? É como se aqui essas diferenças gritassem muito mais. E acaba que torna a emoção mais raivosa. Às vezes ela nunca expressou para você, mas dentro dela isso a consome, dentro dela ela não gosta disso. Ela não gosta de ter que discutir da forma como discute com você, ou talvez ela não gosta de ter que brigar pelos motivos que briga com você, ou então ela não gosta de saber que você possa pensar
tão diferente a um nível mais profundo individual do que ela acredita como o certo ou como deveria se viver. Enfim, eu vejo aqui essas questões mais graves, assim, dentro dela mesmo. Pode ser que ela não externalize isso, mas é algo que ela não consegue lidar. E eu acredito muito que, vivendo em sociedade, você precisa lidar com o diferente, né? Você não precisa ter que conviver, mas você às vezes vai precisar lidar, vai ter que enfrentar alguma situação. Então é importante ter flexibilidade só para não levar para o coração as coisas, né? Depois a gente que fica com o sentimento, não é o outro. O outro às vezes nem percebe que causou tudo aquilo, o outro às vezes nem acha que é tão grave assim, nem se importa tanto, mas você tá lá com aquele sentimento de raiva dentro de você, né? Então assim, não estou falando que não é para sentir raiva. Só estou falando que às vezes é importante a gente desapegar um pouco desse sentimento, sabe? Porque só fica com a gente esse sentimento, né? É como se depois assim, tá, depois do ocorrido, cada um vai para um lado e cada um fica com a sua parte de dor, de ressentimento, de raiva, de mágoa, de frustração, entende? Então assim, é como essa pessoa lida, é como essa pessoa fica. Eu acredito que é importante a gente conseguir lidar melhor e tudo, não levar tanto pro lado pessoal, mas eu sei que às vezes é difícil, a gente ainda precisa aí de um amadurecimento para conseguir fazer tal movimento, tá? E mais porque não que seja obrigação ser assim, mas é só para ser mais leve a vida, entende? A gente não tem a obrigação de necessariamente conseguir virar anjo aqui, entende? Evoluir 100%. Não. Mas é só para ficar mais leve a trajetória nesse mundo. Agora, o que essa pessoa pensa sobre isso que ela sente, esse bloqueio, né? Como ela enxerga o bloqueio dela em si? Aqui saiu o Papa e o Pajem de Paus. Ela acha que tem que ser assim, que isso é algo importante para ela, ela tem que levar em consideração. Pode ser um princípio que ela carrega dentro dela, do tipo, não vou conviver com pessoas que pensem assim. É tipo uma regra fundamental para a vida dela. Pode ser, né? Só que aí tá fácil. Se você tem isso como regra, não conviva, certo? Mas também não precisa ficar remoendo. E o que eu vejo aqui é que, por vezes, essa pessoa fica presa nessa emoção, tá? É como se ela talvez demorasse um pouco para se desconectar do evento, da situação que vocês possam ter vivido, sabe? Então aqui ela acredita muito nas convicções dela, do jeito dela de viver, ela acha que é por aí mesmo, tá? E aqui me mostra uma posição muito rígida, que é algo que até seria bom de transformar, tá? É como se fosse uma certa revolta ou imaturidade, assim, é uma revolta, mas é algo que poderia ser mais flexível. Porque o Papa, ele é uma pessoa sociável, o Papa sabe lidar com as diferenças em si, tá? Eu tô falando um sacerdote aqui, não necessariamente um padre, um papa, porque às vezes tem religiões que tem pessoas mais fundamentalistas, que talvez não consigam lidar com o diferente. Mas eu estou falando de um ser que entende de vários assuntos e que aqui seria o sacerdote, né? E ele, ou mestre, e ele vai para a massa, ele vai lidar com o diferente, ele vai lidar com as pessoas, e cada um é um universo. E essa pessoa entende isso. Esse sacerdote, esse mestre, ele entende isso. Mas ao lado de um pajem de paus, é como se a pessoa ficasse mais presa nas convicções arraigadas, ficasse presa nas ideologias, ficasse presa nas crenças, entende? Então aqui ela vê como se é assim que ela tem que se comportar. Isso aqui é o natural para ela. Talvez ela nunca pensou que pudesse dar respostas diferentes a essa coisa que incomoda ela, tá? Bem, e aí, o que fazer diante disso, né? O que você pode fazer diante dessas questões que vêm à tona e que você vê que gera um bloqueio, uma dificuldade ali no relacionamento, né? A pessoa pode ficar também com dúvidas quanto a estabelecer mais o vínculo com você, o contato com você. O que você pode fazer? Imperador com 9 de espadas. Aqui tá falando assim, fique tranquilo, fique tranquila, não pense muito sobre isso, porque aqui a questão é do outro.
Eu sei que às vezes envolve sentimento e você não quer, né, ter atrito, você não quer se distanciar da pessoa. Às vezes você gosta da pessoa, a pessoa também pode gostar de você, mas quando entra nesse mundo aqui, a coisa fica séria para ela, entende? E aí aqui esse imperador é como se falasse assim, olha, seja um imperador. O imperador é uma pessoa que está confortável em ser quem ela é. Né? O imperador é alguém que sabe da sua verdade, que sabe o quanto conquistou, que sabe o quanto lutou, que sabe o quanto se dedica, tá? Então esse 9 de espadas aqui pode falar que muitas vezes você pode ficar preocupado, preocupada, meio nervoso pela situação também em si, porque você vê que não tem ali o acordo, né? O pensar juntos, o vamos tentar ficar bem, assim, no primeiro momento. Então, assim, esse 9 de espadas pede para você descansar a cabeça, não precisa ficar tão envolvido ou envolvida nessa questão, porque na verdade você é o imperador. E o imperador, ele não precisa dessas espadas todas na cabeça. O imperador é uma pessoa organizada. O imperador é uma pessoa que sabe o que é meu e o que é do outro. Ele sabe os limites do seu território. Então, você sabendo os seus limites, aquilo que você pode mudar, aquilo que você não pode agora, aquilo que você nem quer mudar agora, você está mudando outras coisas. Não vai ser essa parte aqui para satisfazer o outro que você vai mudar. Você sabendo isso, você também pode ficar tranquila e não levar para o coração as possíveis divergências que surjam aqui dessa relação. Entende? Bem, é isso aqui para você do grupo de número 1. Lembrando que não somos obrigados a ficar em relacionamentos difíceis, que parece que não tem resolução, que não tem solução assim para um conflito, que sempre é muito difícil, desgastante, doloroso. Não precisamos. Talvez, eventualmente, a gente não pode se distanciar de certas pessoas, por vários motivos, mas saber lidar com elas sem interferir tanto no nosso campo é muito importante. E aqui eu vejo que tanto você quanto essa outra pessoa precisam entender que depois de uma situação, cada um vai para o seu canto e o que fica é o sentimento que está aqui morando dentro da gente. E aí é a nossa responsabilidade de lidar com ele, tá? É a nossa responsabilidade. Se é dor, a gente vai ter que olhar para essa dor. A gente vai ter que entender a dor, para não ser algo tão inconsciente. Pelo menos ter uma consciência, sabe? Identificar, nomear aquilo. Se é raiva, tem que saber lidar com aquilo. Porque são emoções que não auxiliam o nosso corpo, não auxiliam o nosso organismo. Deixa a gente mais cansado, mais estressado, né? Então, assim, aqui é importante, depois desses momentos, fazer uma limpeza, assim, acalmar as emoções. E aí, sim, entender que depois do conflito foi exposto o que foi exposto. O que dá para fazer? Não dá para fazer nada? Então, agora cada um vai ficar só com a memória e com a emoção que vem dessa memória. E aí, a responsabilidade de cada um lidar com isso. Tá bom? Essa aqui é a leitura para você do grupo de número 1. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Grupo de número 2, a hematita. Qual bloqueio ou dúvida essa pessoa tem com relação a você? O mundo, a torre e a justiça. Qual bloqueio ou dúvida essa pessoa tem com relação a você? Ás de paus, 4 de paus, 7 de copas. Qual bloqueio ou dúvida essa pessoa tem com relação a você?
serendipidade. Tá. Aqui é mais dúvida do que bloqueio. A carta do mundo com as de paus, nessa questão do bloqueio em si, junto com a abundância. Ai, gente, eu falei serendipidade, né? Não, é a carta da abundância aqui. Tá, mas aí vamos olhar para isso no viés da pergunta, que é bloqueio ou desafio, certo? Porque são cartas muito positivas aqui. Mundo, as de paus, abundância. Mas o teor da pergunta não é dentro do positivo, mas é o bloqueio, o negativo, né? Então, assim, não vejo que seja um bloqueio em si lidar com você ou com a relação de vocês. É mais um desafio. É algo que ela até sabe lidar, né? Ela sabe se relacionar, mas por vezes fica depois uma pontinha aí de dúvida, de insegurança, tá? Dentro da relação. Então, o que acontece aqui? Esse mundo com as de paus é como se essa pessoa ela sentisse que não tem controle, não tem controle da vida. E aí talvez não tem controle das situações. É como se na cabeça dela, não sei se isso é só de agora, né? Pode ser. A gente está passando por um momento no mundo que com essa pandemia que a gente viu que não temos controle realmente. Se a gente achava que tinha, era ilusão. Porque o mundo pode mudar 180 graus e aí você ficar ali de ponta cabeça e falar, e agora? O que eu faço da minha vida, né? Então, assim, aqui é mais realmente essa insegurança, essa coisa de não ter controle, de saber que não tem controle, de que não tem controle dos outros, de que não tem controle dos efeitos externos, de que não tem controle da situação em si, né? E aí aqui ela fica um pouco insegura realmente dentro dessa relação. Pode ser que vocês tenham vontades diferentes, desejos diferentes, pensem diferente. Mas aqui o pensar é até tranquilo para essa pessoa lidar com o pensamento, mas é mais realmente assim, as convicções, os desejos, os sonhos, os objetivos, os propósitos. Aqui traz um pouco mais para o mundo concreto, sabe? Do tipo, sei lá, vocês podem concordar com alguma coisa, só que para você tem que fazer de um jeito X. E para essa pessoa tem que fazer de um jeito Y. E ela fala, nossa, mas eu acho que por aqui era muito melhor. E aí você tá lá, não, eu vou pelo X. E a pessoa aqui é meio que querendo ter o controle, sabe? Querendo ter um controle, talvez até mesmo a razão, né? Ela sabe lidar com pensamento diferente, com opinião diferente, mas no fundinho tem o controle. De talvez querer que as coisas saiam do jeito que ela gostaria, né? E ao mesmo tempo, isso aqui vem com uma sensação de falta. Isso aqui revela uma questão dentro dessa pessoa, que é o medo de faltar, o medo de por exemplo, perder, assim, não ter o controle da situação e aí ficar pior para ela, sabe? Assim, do tipo, você decide por um caminho, ela por outro. E você fala, não, eu vou por esse caminho. E se eu for por esse caminho, eu vou sozinha. Aí a pessoa fala, nossa, mas como assim? Eu não sou importante? Eu não posso ir? Porque eu não quero fazer aquilo, eu quero fazer do meu jeito. Mas aí eu vou ficar sozinho, eu vou ficar sozinha, né? Então, assim, eu vejo essa questão da falta muito nisso. É mais uma insegurança interna dessa pessoa, é mais o controle dessa pessoa. Pode ser alguém que tenha, inclusive, receios de ficar sozinha. Pode ser aquela pessoa que para tudo precisa fazer algo com alguém, né? Que é um pouco mais sensível, que é um pouco mais carente mesmo, tá? Porque é como se aqui ela precisasse estar nesse mundo, ela precisa estar com as pessoas. E aí, às vezes, por ter pensamentos, não, às vezes por ter convicções diferentes, essa pessoa, ela fica com medo de sobrar, fica com medo de, então, você não é bem-vindo aqui, ou bem-vinda. Então, você não pode fazer parte do clubinho, sabe? Então, eu vejo isso, essa pessoa, ao mesmo tempo que ela quer agradar, ela quer estar com as pessoas, ela quer ser a escolhida, mas ela também quer
controlar um pouco a situação, quer que seja do jeito dela. E aqui fica um jogo de dualidades dentro dela, do tipo, eu quero fazer parte, mas eu quero fazer parte do meu jeito. E se meu jeito não agrada e aí eu não vou poder fazer parte, isso aí também eu fico preocupada, né? Só que ao mesmo tempo é uma pessoa que por vezes não vai ceder, assim. Ela pode ceder se ela vê que é tranquilo, mas ela prefere fazer do jeito dela, ela quer ter esse controle, sabe? E ela pode também querer controlar relações, sim. No nível mais baixo, no nível mais alto, mas ela pode querer controlar, sabe? Ela pode querer saber onde está pisando e compreender, né? Por que é assim? Por que você está fazendo assim? Por que você pensa assim? Por que você acha que tem que ser desse jeito? Ela quer compreender, mas muito para convencer, entende aqui? É o controle, é a questão do controle. Ela precisa entender o que está acontecendo para poder justificar o jeito dela, para poder convencer pelo jeito dela. E ao mesmo tempo, essa questão do controle faz com que ela se sinta insegura por, às vezes, saber que não vai ter esse controle. Pode ser que o outro fale, então, eu não me encaixo aqui, eu não vou ficar aqui, não vou perder meu tempo aqui, sabe? Então tem um certo domínio, tem um certo medo de ficar só, uma certa questão com controle, são muitas as nuances aqui. E pelo que eu vejo pelas cartas, é uma questão muito interna dessa pessoa. Tem raízes no passado, tem raízes, pode ser na criação, na família, tem raízes de como essa pessoa elaborou o mundo. E muitas vezes isso acontece na infância, né, gente? Assim, a criança tá ali não entendendo muito bem como funciona o mundo, quem guia são os pais. E por vezes a criança, por não receber talvez a orientação que caberia no momento, ela faz as interpretações do jeito dela, né? Não colocando culpa em pai e mãe aqui não, tá? Cada caso é um caso e eu tô falando de forma geral. Mas às vezes os pais não comunicam e a criança vai interpretar do jeito dela, entende? E aí eu vejo essas questões vindo à tona aqui na relação dessa pessoa com você, tá? Então ela tem esse desafio para lidar com todas essas nuances da sua psique. Agora, o que ela pensa sobre o seu próprio desafio, né? A torre com 4 de paus, ela gostaria muito de ser menos do que ela é, enquanto nesse aspecto mais negativo, tá, gente? Ela gostaria muito de quebrar com isso, de romper com essas barreiras, de romper com essas dificuldades e poder só celebrar, sabe? Poder só conviver bem. É como se aqui fosse um desconforto mais interno. E isso para ela é ruim. Ela sabe que é ruim. Ela entende que é ruim e que deveria ser diferente. Poderia, né? Poderia ser diferente. Ela não consegue hoje. Mas poderia, porque ela sabe que isso traz muita insegurança dentro do campo de relacionar-se consigo e com os outros, né? E tudo que ela quer é esse 4 de paus, ela quer quebrar essas barreiras para se tornar um 4 de paus. E o 4 de paus é a vitória, é saber conviver, é saber lidar melhor, é não levar tanto para esse mundo interior das nossas emoções e ficar sofrendo ali dentro, sabe? Ela gostaria muito de colocar isso para fora, assim, de forma simbólica, metafórica. Colocar isso pra fora, assim, falar, chega, acabou, não vou mais sentir isso não. Tô jogando no lixo mesmo essas emoções. Agora eu quero ser diferente, eu quero ser uma nova pessoa. É realmente esse desejo, porque a torre é muito drástica, assim, a torre quer extinguir as raízes daninhas, sabe? A todo custo. Só que aqui, essa torre, ela muitas vezes não vem é algo que não vem assim do mundo interior, a pessoa está ali trabalhando dentro de si essas questões, não. A torre muitas vezes como ela consegue fazer isso aqui, é um evento externo, que aí precisa assim ser drástico, entendeu? É como se a experiência tivesse que ser catártica, acho que é assim que fala. A experiência tivesse que ser assim, por exemplo, aqui é como se ela falasse assim, eu acho que eu não consigo aprender isso pelo amor, eu não consigo aprender isso passo a passo, eu me transformando. Eu acho que eu vou ter que aprender isso passando por um evento dramático para conseguir me liberar disso, sabe?
essa sensação que essa pessoa tem, é como se ela não sentisse muito poder de fazer isso sozinha, né? Fazer isso, ou até mesmo terapeuticamente, assim, como psicólogo e tal. Talvez ela nem acredite muito nas ferramentas da psicologia, sabe? Então ela acha que tem que acontecer alguma coisa muito drástica para ela falar, pronto, chega, tá bom, já entendi, não dá mais, não dá mais. Como se fosse da noite pro dia, sabe? Então ela vê como algo prejudicial para ela, principalmente, sentir tudo isso, assim. O que você pode fazer para lidar com essa situação, né? Com essa pessoa que tem esse desafio? Saiu a carta da justiça com 7 de copas. Aqui pede para você não se iludir que a pessoa possa mudar rápido, que a pessoa, ela, talvez com você vai mudar, sabe? Ou que você pode salvar essa pessoa. Não é por aí o pensamento, né? Aqui é como se falasse assim, olha, você tem escolhas de como lidar com isso. Faça a sua escolha. E seja responsável por essa decisão, sabe? E a carta da justiça é muito categórica. Se você não quiser lidar com essa pessoa, não precisa lidar. Se você puder, né? Se distanciar dessa pessoa, ok. Talvez seria até o mais indicado se for muito difícil a convivência, tá? Porque é aquilo, nem sempre a gente precisa manter as pessoas na nossa vida. Talvez não dê para se distanciar totalmente. Pode ser uma pessoa da família que eventualmente você vai encontrar. E aí vai ter que saber ter jogo de cintura para lidar naquele momento. Mas talvez é evitar o contato direto, o contato contínuo com essa pessoa, né? Agora, pode ser que você possa realmente falar, olha, acho que deu aqui. Né? A gente não precisa ficar se forçando para caber um no outro, nas expectativas do outro. Mesmo que esse jogo aqui me pareceu muito um desafio, nada muito sério. Mas como eu estou fazendo uma leitura geral, pode ser que tenham pessoas aí que é sério para você, você considera sério essa questão, né? Cada caso é um caso. Mas aqui essa justiça pode ser tanto um corte definitivo na relação com essa pessoa, ou então você cortando ilusões de que essa pessoa vai melhorar, vai mudar, vai ser melhor a convivência, porque o que eu vejo aqui é que essa pessoa é como se ela esperasse o pior diante disso, sabe? Como se ela esperasse um evento bem drástico mesmo pra ela cair em si e falar, tá, eu agora vou ter que lidar com isso mesmo. Não basta só querer me libertar disso, eu vou ter que fazer alguma coisa em prol, sabe? Então eu vejo que precisa de algo assim muito dramático para a pessoa falar, tá bom, agora eu vou lidar mesmo com isso de frente, né? E aí aqui, essa carta da justiça também pede para você, se você quiser continuar lidando com essa pessoa, usar muito de razão, ser racional, sabe? Ser uma pessoa mais pragmática, do tipo, se a pessoa começar a falar demais, você fala, não, peraí, a gente já tá perdendo o fio da meada, vamos voltar pro tópico principal. Hoje a gente só vai discutir sobre isso aqui, ó. Ponto. Hoje a gente só vai lidar sobre isso. Aqui esse evento é para esse assunto, ponto. Não vamos misturar as coisas, não vamos ficar trazendo coisas do passado, não vamos ficar trazendo alfinetadas, né? Como é que fala? Acho que é isso mesmo, alfinetadas. Não sei, talvez tenha outra palavra melhor. Mas é como se pedisse para você ser mais objetiva dentro da relação, ou objetivo dentro da relação, tá? Porque pode ser que essa pessoa se perca ali querendo contornar, ou controlar, ou dominar a situação. Aí se você já identifica que ela está indo para esse caminho, você fala, não, aqui não, tá? Vamos lidar aqui de forma mais diplomática, racional, e é isso, dentro da relação, tá? Essa aqui foi a leitura para você do grupo de número 2. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Vamos para o grupo de número 3, Fuxita. Qual bloqueio ou dúvida essa pessoa tem com você? A lua, o mundo
e a Torre. Qual bloqueio ou dúvida essa pessoa tem com você? Rainha de paus, 3 de ouros, 4 de paus. Qual bloqueio ou dúvida essa pessoa tem com você? Iluminação. Certo. Deixe-me ver aqui. Bem, a lua com a rainha de paus e a iluminação no bloqueio, né? Eu vejo aqui fortes influências espirituais para aqueles que acreditarem, tá? Essa pessoa pode passar por certos desequilíbrios espirituais por vezes dentro da relação aí. Pode ter acesso, ela pode ser uma pessoa um pouco mais de mediunidade aflorada e acessar certos teores assim espirituais mais delicados, tá? É alguém que poderia ser muito bom entender dessas questões e controlar um pouco as interferências que ela possa sentir, principalmente de espíritos que vagam, que talvez, né, não foram para a iluminação. Então, aqui, ainda mais a carta da lua, que é extremamente mediúnica, dependendo do contexto, né? E extremamente intuitiva, é como se essa pessoa sugasse um pouco da energia do ambiente e isso pudesse atrapalhar um pouquinho ela, tá? Por exemplo, aquela pessoa que é mais raivosa. E aí ela tá num ambiente desafiador com pessoas encarnadas e com espíritos também, né? Pessoas desencarnadas. A pessoa pode virar um turbilhão de raiva. Então, aqui teria que ter um pouquinho de cuidado, tá? Tem uma mediunidade aflorada. Para aqueles que não acreditam nisso, aqui fala da questão das sombras mesmo. A pessoa se conecta com um lado mais sombrio dela, com o ego mal trabalhado, se você preferir, tá? E aqui essa rainha de paus nesse contexto, essa pessoa tem muito poder de persuasão, essa pessoa tem muito poder em direcionar a coisa pro lado dela, sabe? Ela é aqui de certa forma bruxa, bruxo, sabe? Até mesmo, tô falando aqui num sentido mais simbólico. Ela talvez seja inconsciente disso, mas que ela consegue manipular a situação a favor dela, eu vejo muito isso aqui. Ela tem domínio, ela imprime uma energia muito forte, tá? E aí, uma energia muito forte usada pro malefício não é muito legal, né? Então eu vejo aqui, na verdade, essa pessoa muito poderosa, mas talvez inconsciente, de que ela é porque, por exemplo, quanto mais luz, mais sombra. A gente gosta de falar assim, né, no mundo espiritualista. Quanto mais luz, mais sombra. Por quê? Porque a luz vai clarear tudo. Então você vai ver todas as sombras. Você vai ver todo o lixo. E aí você tem que ter um cuidado, porque quando você consegue enxergar muito mais, né, você vai entrar em contato com coisas que talvez você não goste. E aí quando você entra em contato com isso, você pode querer fugir, você pode querer inconscientemente não ter que lidar. E o que eu vejo aqui é que essa pessoa, ela tá assim, ela vibra nesse campo do tipo, ela consegue entender que ela tem essa dinâmica, esse domínio aqui, né? E ao mesmo tempo é algo inconsciente, ela não sabe esse efeito todo que tem. Então, às vezes, uma palavra é possível que destruir uma vida. Uma palavra dita, uma palavra maldita, é possível
criar um trauma gigantesco. Então essa pessoa tem que ter muito cuidado com essas sombras dela, entende? Muito cuidado, porque aqui ela pode ter uma leve percepção de que muitas vezes na vida ela consegue as coisas, sabe? Vai para um lado que ela quer. Só que pode ser muito destruidor para quem ouve, para quem passa por aquilo. Pode causar um trauma, pode causar um desconforto muito grande. Então, assim, levemente ela percebe da influência que ela tem sobre as pessoas. Mas talvez ela não entenda que, do outro lado, quem recebeu o que ela ofereceu pode estar muito mal, pode sofrer demais, entende? Então, assim, não que ela seja uma pessoa totalmente ruim, porque ninguém é totalmente ruim. É isso que eu quero dizer. Por isso que quanto mais luz, mais sombra. Quer dizer assim, ninguém é totalmente ruim. A pessoa que está olhando, vibrando na sombra, ela não sabe o quanto de luz ela tem. Ela não sabe o quanto que ela pode transformar essa sombra e ver essa sombra. Porque essa é a carta da iluminação, né? Falando de luz. Então, tem essas duas nuances aí. As pessoas, elas são muito descrentes do poder dela, porque o mesmo poder que você tem, por exemplo, para destruir uma vida, é uma polaridade. A outra polaridade é o poder de construir vidas, de ajudar pessoas num nível muito intenso, porque são dois lados do mesmo extremo. Isso aí, gente, eu sei que pode ser um pouco difícil de entender, porque a gente aqui vê as coisas de forma muito cartesiana. O mundo ocidental vê as coisas de forma muito cartesiana, preto no branco. E quando você estuda algumas leis universais, de filosofias, mundo afora, você vê que nem tudo é o que parece, não. Nem tudo é tão cartesiano assim, nem tudo é tão material. E aí eu estou trazendo aqui o conceito da polaridade, né? O princípio da polaridade dentro do hermetismo, que fala que coisas de mesma natureza têm seus polos. E eles podem ser reconciliáveis, ou seja, a mesma força que você tem para destruir uma vida, você tem essa mesma força, você pode pegar essa mesma força e empregar para ajudar pessoas, para salvar pessoas, por exemplo, entendeu? Essa é a lógica. Por isso que quanto mais sombra, mais luz. Só que você não está conseguindo acessar a luz, né? Em determinados momentos você não consegue acessar essa luz. Por quê? Você já iluminou o seu cantinho, está tudo aqui iluminado. Então eu sei onde está cada coisa. E aí tem as partes mais sombrias, que às vezes eu já sei que tem lá, eu falo, eu vou lá. Quando você entra nessas partes mais sombrias, às vezes você não consegue sair, né? Você não consegue voltar para a luz. E aqui eu vejo que essa pessoa, ela entra nos mundos mais sombrios com muita facilidade, né? Pode até receber interferência, inclusive de seres que não estão bem. Então, assim, eu sei que é uma leitura um pouco mais delicada, então filtre bastante o que eu tô falando. Porque às vezes não é fácil ouvir isso de uma pessoa que nós gostamos, né? Mas é o que está mostrando aqui pelas cartas, tá bem? Então, cada caso é um caso, é uma leitura geral, filtre o que eu estou dizendo. Se ressoar com o seu campo, a mensagem é para você, tá? Mas não precisa se forçar e caber nessa leitura, especificamente, tá bom? Agora, o que essa pessoa pensa sobre esse bloqueio que ela tem aqui? Esse acesso, né? Que torna um bloqueio dentro da relação de vocês. O mundo com 3 de ouros. Ela não tem a dimensão, foi o que eu falei, né? Ela não tem muita dimensão. Aqui a carta do mundo com a carta das ajudas, né? As pessoas que se dispõem a ajudar, é como se ela sentisse que a vida meio que acolhe ela, é como se ela sentisse que a vida tá do lado dela por as coisas darem certo aqui nesse nível, sabe? Então ela acha assim, não, é isso mesmo, porque eu vejo as coisas acontecerem e tá acontecendo do jeito mais ou menos que eu sabia que ia acontecer, ou que eu queria que acontecesse, né? Aquela pessoa do tio, eu te avisei, mas parece que a pessoa jogou uma praga, por isso que aconteceu, entendeu? Eu tô brincando, mas assim, é como se fosse isso, sabe? Ela vê os movimentos e faz a leitura a favor dela, como se tá tudo certo ser assim, né? Enfim, é bem delicado realmente. Agora, o que você pode fazer? Aqui sai a carta da torre com 4 de paus. O que você pode fazer é, se for possível, se distanciar, né? A carta da torre é o rompimento drástico, então, se for possível isso. Ou então, para aqueles que não vão poder, né, se distanciar assim, é saber lidar minimamente, né, nos momentos em que tiver que se relacionar,
Mas essa carta da torre aqui com 4 de paus é falando assim, olha, a sua vitória vem quando você se desconecta dessa situação. A sua felicidade vem quando você não queira mudar o outro, quando você não tenta, né? Não tenta mudar o outro, quando você olha e fala, tá bom, isso aí é o que você pode oferecer? Então, tá bom, não vou ficar forçando, não vou ficar perdendo meu tempo, não vou ficar tentando compreender, ser empático, ser empática. É isso que você pode me oferecer? Ok. Eu vou buscar quem possa me oferecer mais, ou quem possa oferecer aquilo que é digno de eu merecer, né? Então, assim, eu vejo muito essa necessidade aqui de fazer uma reflexão, inclusive, do que é justo, do que é digno, do que você deve viver na vida. A gente precisa de relacionamentos mais que busquem a paz. Então, por exemplo, beleza, a gente vai ter os conflitos, a gente vai ter os desentendimentos nas nossas relações. Porém, o quanto que as duas partes ou as partes envolvidas se esforçam para que cheguem bons termos, né? Se esforçam para que todo mundo se sinta bem de estar convivendo ali, sabe? E aí eu vejo isso, a sua busca aqui por uma felicidade, por um envolvimento, por uma relação melhor, ela vem depois que você ou quebra esse relacionamento, né? Ou desconstrói esse relacionamento, ou você desconstrói certas ideias ou percepções que você tenha aí de relacionamento para você se ver livre e viver o 4 de paus plenamente, que é de alegria, que é de confraternização, que é de reconhecimento de valor, né? Então avalia se essa relação está te nutrindo dessa forma. E aí veja como você pode lidar com essa relação sem levar para o coração, né? Sem ficar tão difícil e pesado, criando mágoas ou ressentimentos ou dores, sabe? Faça essa reflexão aqui, porque realmente a pessoa está aqui num estado muito inconsciente, tá? Ela acha que talvez está entendendo o que está acontecendo, mas pelo visto não, tá bom? Essa é a leitura para você do grupo de número 3. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal. E a gente se vê na próxima leitura. Até lá! Top! Ainda tá tendo barulho. E é um barulho meio chatinho que eu tô ouvindo, não tô gostando. E pode estar transferindo aqui, não sei.